O que eu não recomendo? Eu não recomendo que você seja o famoso leitor de PowerPoint, porque na hora você não confia em tudo isso que você estudou antes e fica lendo o que está lá. Entrega para as pessoas despreparo e insegurança, não adianta nada. Eu não recomendo que você fuja desses exercícios da aula de hoje, porque isso também é um indicativo de que você não se sente pronta ou pronto o suficiente para essa apresentação. E eu não recomendo, sobretudo, que você... Aulão do Pop no ar, e hoje nós conversaremos sobre dicas de apresentação para quem faz apresentação presencial, seja na faculdade, no seu curso técnico, na empresa para a qual você trabalha, ou você, dono do seu negócio, mostrando o seu serviço, apresentando o seu produto. Vale também para casos em que você não tem projetor, mas você quer ter um guia para conduzir você e ter certeza que você não está esquecendo os pontos mais importantes. A inspiração da aula de hoje surgiu dessa estreia aqui que eu quero compartilhar com a nossa comunidade também. Ontem, eu e a Verônica Cassavia, uma grande amiga de longa data, Verônica foi meu atendimento, gente, quando eu estava em corporativo de tecnologia. Ela era atendimento na assessoria de imprensa, a gente trabalhou junto, depois eu parti para a minha carreira solo, a Verônica abriu a VK Comunica também, mas a gente sempre manteve o contato, a amizade, vejo que é um bom networking, aliás, um excelente networking, né? Sair com portas abertas dos lugares, conservar parcerias, maravilhoso. E ela idealizou esse projeto aqui, que chama Doc no Pod. Nosso episódio número 1 foi ao ar ontem, vou deixar o link aqui embaixo para vocês prestigiarem a gente. É um podcast direcionado para a área de saúde, a gente entrevista médicos. E para essas gravações, a VECA mandou rodar essas fichas. E essas aulas de roteiro, de como você prepara o script, de como você organiza todo o momento da apresentação, tudo isso está no nosso treinamento, que é o Oratória de Performance. Eu tenho blocos de módulos com vocês para narrativa, construção de roteiro, storytelling, comunicação não verbal, como você se desloca no seu ambiente de apresentação, posturas, gestos, vocês aprendem tudo isso no curso. E aí eu falei, gente... Vamos fazer um conteúdo para a nossa comunidade, porque afinal de contas estamos praticando aquilo que eu ensino, não é? E de repente essas dicas para você farão toda a diferença. Se você quer promoção, se você quer fazer uma apresentação diferenciada no seu curso, na sua faculdade, sabe aquele detalhe que quando você junta com 1000 outros detalhes, fazem uma performance ser memorável, ser inesquecível? É exatamente isso. No curso vocês têm, são mais de 300 aulas, você imagina que você sai dali craque, master no negócio, né? Mais 3 dicas aqui para quem ainda não está fazendo o curso. Quem já está matriculado no Oratória de Performance, leve essa aula como um reforço, avalie o vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, este é o seu momento, tá? Fica no amor aqui. Sempre bom, porque sempre sai uma dica. Eu tenho uma aluna que fala, cara, cada aula que você dá, mesmo que seja o mesmo tema de outra aula, você sempre agrega coisas. É assim mesmo, né? A gente que trabalha com ensino sempre agrega alguma coisa. Mas vamos lá. 3 dicas para você aí, tá? O que nós fizemos e o que eu recomendo que você faça também. Sempre que você está montando um material, independentemente desse material ter o suporte de um projetor, de uma apresentação, ou não, ser apenas na sua comunicação verbal, é importante que você faça uma pré-apresentação. Essa pré-apresentação consiste em você pegar uma folha de papel, pode ser um caderno, uma folha sulfite. Eu estou aqui com as nossas fichas, porque eu vou mostrar isso para vocês, mas finge que eu estou com uma folha inteira, tá bom? Inteira aqui. Você vai listar nessa folha de papel os pontos principais pela ordem da sua apresentação. Crisoca, mas eu não vou decorar, eu tenho 15 minutos para falar. Eu sei, e é exatamente isso que eu quero que você faça. Por quê? Porque quando você entrega para o seu cérebro o comando de liste aquilo que temos a ser dito, ele começa a trabalhar em uma ordem. E o fato de você escrever o que você lembra pela ordem que você quer para a apresentação fará com que o seu sistema de alerta também fique mais calmo. No treinamento, vocês têm módulos específicos para superar o medo de falar em público. O nome técnico é glossofobia, certo? E eu ensino a vocês todo o caminho, por que a gente tem esse sistema de alerta ativado, como tudo isso acontece. Em linhas gerais, o seu sistema de alerta é um mecanismo de defesa. Isso vem com a gente desde o tempo das cavernas.
Ele prepara você para uma de duas atitudes. Ou você parte para a luta ou você foge. Porque ele entende que aquilo que tira você do seu ambiente de conforto é uma ameaça. Porém, aqui a gente não tem uma ameaça, a gente tem um trabalho para apresentar, porque a gente quer uma promoção, porque a gente quer aprovação numa matéria, porque a gente quer um cliente novo, certo? Logo, não é a mesma situação de você estar diante de uma fera faminta, por exemplo. Mas o seu sistema de alerta trabalha, ele gera aquela descarga de hormônio, quando você se dá conta, suas extremidades estão tremendo, a voz está tremendo e você começa a transpirar e fica com aquele rubor aqui no rosto e entrega que você não tem preparo suficiente para aquela situação. Então, quando você escreve esses pontos, você já dá um sossega para o seu cérebro. Ele entende que ele está no domínio daquilo. Não foi apenas o ato de você fazer uma pesquisa e preparar um PowerPoint. Você não está olhando a sua apresentação e você está colocando nesse papel quais são as partes importantes de cada bloco da sua apresentação. Então, na abertura, o que eu tenho de importante para dizer? Eu preciso lembrar, eu gosto sempre de trabalhar o positivo, tá? Eu preciso lembrar que eu tenho que mencionar a minha especialização em tal coisa, porque para essa audiência é importante. Ah, Cris, a minha apresentação é interna, é para uma área da empresa, não tem necessidade. Então, ótimo, a apresentação é sobre o quê? Ah, nós fizemos uma melhoria no sistema. Então, o que será apresentado nesse começo, nessa abertura? Ah, eu preciso dizer que o nosso objetivo com essa apresentação é mostrar que tal foi melhorado em tal, para agilizar em tantos % o andamento, o processo, enfim, você vai fazer o que você tiver que fazer. Mas você lista tudo isso. Na segunda parte, o que eu tenho de importante? Poxa, Crisoca, eu não estou lembrando qual é a segunda parte da apresentação. Tudo bem, você deixa uma bolinha ali, eu ponho um sinalzinho de exclamação. Isso já vai ajudar você. Aí você vai revisar a sua apresentação e fala, nossa, é verdade, esqueci, era tal coisa. Aí você volta ali, escreve, tá? Muito, muito, muito válido que você faça esse exercício. Depois que você fizer isso, vamos para a parte 2, que é o quê? Montar o seu script. Eu vejo muita gente, principalmente quem dá curso de YouTube, fazer uma confusão geral entre roteiro e script. Vocês também são treinados quanto a isso no OP. E aí, você está curtindo esse conteúdo? Eu quero compartilhar uma novidade com você que faz parte da minha comunidade. O seu curso de comunicação e oratória, o Oratória de Performance, está pronto. Um curso completo com tudo que você precisa para turbinar a sua comunicação. São mais de 10 módulos e mais de 300 aulas incríveis com suporte visual, exercícios para você treinar e módulos bônus. Chega de ficar fazendo um monte de curso e gastando uma fortuna com pedaços de conteúdo. Vem para o Oratória de Performance, o link para a sua matrícula com valor promocional está aqui no box de informação deste vídeo. Roteiro é o nosso mapa geral da situação, do evento, da apresentação, tudo. Se tem troca de câmera, se tem voice over, ou seja, se tem alguma hora que a voz entra por cima de alguma projeção que você faça de vídeo, de trilha sonora, de foto. Tudo isso é colocado no roteiro. O script é a sua fala. O script é isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o script, certo? É só o texto. Aqui não entra mudança de câmera, nada disso. Isso tudo entra no roteiro. Se você for da turma que imprime as folhas, o que você fará? Você vai direcionar tudo isso que você anotou em frases um pouco mais elaboradas. Ou, de repente, o seu script inteiro nesta página. Por quê? Porque depois você vai cortar isso e você vai chegar nesse momento aqui. Tá vendo? Aqui nós temos apenas um lado impresso. E nesse caso do Doc no Pod, eu sou o co-host desse evento com a Veca. Logo, o que fizemos no podcast? Tínhamos o script de ambas, só que quando nós colamos aqui, nós grifamos apenas as nossas perguntas, para que durante o podcast ficasse mais fácil bater o olho e saber qual era a minha próxima parte. Claro, mas eu estudei aquilo que eu queria perguntar dias em casa, para chegar na hora e aquilo fluir com mais naturalidade.
Eu fiz essa parte 1, que foi colocar no papel, depois nós digitamos, depois nós colamos na ficha e aí nós grifamos. Então, quando eu batia o olho, ela fez a pergunta, a convidada, a doutora Andréa, que é o episódio de ontem que eu estou falando para vocês, tá? Ela conversou sobre ansiedade. Inclusive, eu vou cortar os trechos que ajudam muito vocês aqui no ponto de performance e vou trazer para cá também. Mas aí, quando a doutora Andréa estava respondendo a pergunta da Verônica, eu já sabia que minha próxima pergunta era, por exemplo, o que caracteriza a ansiedade? O fato de eu estar com isso grifado, lendo o que caracteriza, eu já sabia o resto. Esse é o benefício do preparo. Porque uma coisa é você jogar tudo na arte do Canva ou montar o seu PowerPoint e achar que você sabe porque foi você que fez. E eu explico para vocês no treinamento que não é bem assim. É melhor que nós façamos o material, obviamente, do que outra pessoa preparar por nós, porque ela vai preparar com a cabeça dela, tá? Então, nem pensar de não revisar esse material, de não estudar, porque senão você vira um leitor de PowerPoint. Para isso, nem precisa de você, né? Manda a apresentação por ali e deixa o povo ler. Você está ali por quê? Porque o seu PowerPoint é um guia. Aqui você pode ter na sua ficha um pouco mais, abrir um pouco mais esse tema. Porque se o seu sistema de alerta ativa demais na hora do vamos ver, você tem um guia para te ajudar, certo? Mas não é para você ficar lendo o seu PowerPoint de jeito nenhum. Pois bem, você vai escrever aqui o seu script. Ô Cris, eu já fiz assim uma vez e eu fiquei mais nervoso ainda porque eu queria ler a minha ficha inteira. Joia, você já sabe como você funciona. Então, você não precisa colocar o seu script inteiro. Você pode colocar o que nós chamamos de highlights, as partes mais importantes. Aquilo que você colocou lá no papel, escrevendo à mão, para o seu sistema cognitivo memorizar melhor, você vai trazer para cá um pouco ampliado. Bom, vai abrir um pouquinho mais. Não chega a ser o completão, porque isso é o que o seu conhecimento sabe, então na hora você fará, mas abre um pouquinho mais. O fato de você ter essas fichas com você já vai fazer o seu sistema de alerta ficar 50% mais calmo, porque ele sabe que ele tem um amigo aqui, um guia para ajudá-lo caso você fique extremamente fora do seu ponto de equilíbrio. E aí a gente tem aqueles momentos que você fala, gente, eu perdi a próxima frase, eu perdi a próxima frase. E eu explico isso para vocês também, é uma técnica que nós usamos. Se nós sabemos que a próxima frase não está a caminho imediato, o fato de nós passarmos a ficha, olharmos, irmos até o computador, já nos ajuda a ganhar tempo. São macetes que a vivência traz para a gente. Eu faço isso apenas há quase 25 anos, então você pode confiar em tudo que eu estou falando aqui para você, porque o que não faltou foi teste para saber que é assim que as coisas funcionam melhor, tá? Como isso aqui funciona? Cris, que isso aí você manda fazer várias fichas, como é? Você tem alternativas para isso, gente. Você pode fazer isso num papel, direto, mandar rodar e imprimir aqui, tá bom? Ou você pode fazer como nós fizemos. Nós mandamos para uma gráfica a arte, fez e plastificou. E aí, esse aqui, inclusive, quem fez a produção foi a Veca, mas o que ela fez? Ela imprimiu o documento aqui, tá vendo? Ó? Ela imprimiu aqui, cortou a folha ao meio e colou aqui com cola Prit, aquela do bastãozinho. Por quê? Porque não danifica. Depois é só puxar e substituir essa daqui. Tá? Se não quiser, eu por acaso, lá no dia da gravação dos episódios, eu nem fiz isso. Eu mantive as folhas assim, porque a gente tinha o suporte da mesa, né? Então ficou mais fácil. Aí que eu fiz? Eu mantive os meus papéis ali, eu tinha uns clips também, coloquei aqui, mas se fosse tranquilamente, como eu fiz isso muito tempo, eu deixava segurando assim, ó, eu segurava assim, tá vendo? Com a mão, ó. Eu deixava preso aqui com os dedos, e eu tranquilamente apresentando. Além de tudo, de facilitar, de deixar o seu sistema de alerta mais calmo, etc., ter as fichas é uma baita ajuda. Por quê? Porque você ocupa as suas mãos. Você transmite autoridade, você transmite várias poses de poder pelo fato de você estar usando a sua ficha. Tá vendo como eu estou fazendo? É isso. Se eu estou sem ficha, eu preciso dominar muito mais poses, posturas, gestual, microexpressões, mas o fato de ter a ficha, além de tudo, me traz essa vantagem.
Vocês têm módulos sobre isso completos também no Oratória de Performance, tá bom? O link tá aqui embaixo. Gente, não é brincadeira, não. Você vai pagar mole, 4 a 5 vezes mais por aí, se você juntar todo o conteúdo que você tem nesse nosso treinamento. Não tô brincando, tá? Eu não coloquei 1.000, eu não coloquei 900, o preço está preço de irmã e eu ainda deixei para vocês dividirem em 12 vezes. Não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. Mas vamos lá. Aí você colocou a sua ficha aqui, sua ficha está pronta. O que eu recomendo a você? Eu recomendo a você que antes do dia do seu evento, uns 4, 5 dias, você simule a sua apresentação. Gravando a você mesmo, se for possível. Agora, o plus do possível, o perfeito, é que você tenha pessoas assistindo você. E você vai gravar como se fosse o seu momento, lá com a sua ficha, e você vai gravar e apresentar como se fosse o seu momento. Por que isso? Essas pessoas não estarão ali de alegre, tá? Elas estarão ali com uma missão, que é ajudar você a tornar a sua apresentação ainda mais memorável. Isso significa que você pode produzir um formulário para essas pessoas, aí vale mandar por WhatsApp, mandar por e-mail, entregar físico, para elas preencherem, marcarem xizinho, o que você achar que vai funcionar melhor, porque aí vai depender muito também da tua galera e do segmento para o qual você está fazendo esse material. O objetivo dessas pessoas é fazer você ficar ainda mais perfeito. E aí você vai fazer a sua apresentação como se fosse o para valer, fazendo a apresentação se você tiver que fazer sobre você mesmo, apresentando o projeto, tudo mais. Se for reunião interna para a área, essa primeira parte do quem sou é dispensável na maioria das vezes, mas você faz a apresentação, o objetivo daquele encontro ali, e essas pessoas vão analisar se o conteúdo estava com uma ordem interessante, se você se colocou de forma clara, o seu português, o seu gestual, como você se distribuiu nesse ambiente, se você ficou parado, se você ficou pendulando, se você ficou fazendo o que eu chamo de dancinha, no curso a gente fala sobre isso, a pessoa fica muito pendurada em uma perna só, se você usou as mãos demais aqui para cima, se você piscou muito, se você ficou fazendo muito bate-cabelo, dançando ali, mexendo na gravata, sacudindo a manga o tempo inteiro, tudo isso será analisado por essa turma. Essa turma vai avaliar você. E ela também vai avaliar o seu conteúdo. E aí, quando você receber esse retorno, né, o chamado feedback, mas o retorno desses formulários, você vai se corrigir. Aí você vai se assistir e você vai dizer, ah, entendi. E você vai refazer isso. Talvez nessa hora não precise convocar todo mundo de novo. Nessa hora você grava a você mesmo, analisando se naqueles pontos que as pessoas trouxeram reflexões, você já está melhor. E aí você vai com uma segurança, juro, mesmo que o sistema de alerta ative, porque a gente sempre tem aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade de véspera, gente, isso é normal. Ele nos ajuda no nosso instinto de sobrevivência. Então a gente não extermina o sistema de alerta. Ele é tão importante que no módulo de glossofobia eu trouxe para vocês exercícios de respiração que ajudam a cortar esse fluxo todo de que dá na hora do nervoso, que ajudam a voltar para o equilíbrio nesse momento que a gente começa a sentir que a gente está saindo muito do eixo. Você tem exercícios para corpo, você tem exercícios de respiração, você tem exercícios de comunicação que você pode fazer, que é um pouco do que eu trouxe aqui hoje com essas 3 dicas, né? Lá no curso você tem muito mais, tá? Mas você, com o que eu estou ensinando aqui hoje no gratuito, você já vai conseguir melhorar muito a sua apresentação, muito mesmo, ok? Pois muito bem. Depois que você se grava, você analisa como você está nessa segunda gravação. E naqueles momentos em que alguém falou, olha, ali você ficou muito ansioso, arregalou muito o olho para falar daquele assunto, vale até uma leitura extra no seu material. O que eu não recomendo? Eu não recomendo que você seja o famoso leitor de PowerPoint, porque na hora você não confia em tudo isso que você estudou antes e você fica lendo o que está lá, isso entrega para as pessoas despreparo e insegurança, não adianta nada. Eu não recomendo que você fuja desses exercícios da aula de hoje, porque isso também é um indicativo de que você não se sente pronta ou pronto o suficiente para essa apresentação, tanto assim que você está fugindo
você não está encarando. E eu não recomendo, sobretudo, que você se queixe da sua performance. Ninguém chega a uma performance memorável se não treinar muito. Acima disso, ninguém chega a uma performance memorável se não tem a humildade e a resiliência de se assistir e dizer, nossa, nesse pedaço aqui eu tô ótimo, mas nessa parte aqui tá uma catástrofe, eu tenho que fazer de novo. Ninguém chega a uma performance memorável sem praticar. Não tenha a ilusão de que essas pessoas que falam muito bem, que são excelentes oradores mundiais, globais, acordam, palestra hoje, né? O que mesmo? Ah, tá. Não, não é assim. Essas pessoas treinam conteúdos exaustivamente, estudam exaustivamente, constroem o discurso, às vezes junto com a equipe de redação, porque sabem qual é a importância do tom da voz estar coerente com a personalidade de marca pessoal. O problema que muitos de vocês trazem para mim, em mentoria inclusive, é que vocês, na postura do executivo, delegam que outras pessoas construam isso. Vocês contratam pessoas para fazer por vocês, mas vocês não entregam para essas pessoas as informações sobre vocês e a sua comunicação para que essa pessoa construa algo que tenha conexão com quem você é. Se você já passou por essa situação que eu estou falando, eu peço, por favor, que você deixe o seu comentário aqui para ajudar a galera, tá? Porque isso acontece, gente, todo dia tem aluno meu reclamando de alguma coisa. Nossa, eu pedi para o meu assistente fazer a apresentação, ele fez frases gigantes, eu não tinha fôlego para ler. É lógico que não. Eu tenho aulas completas sobre isso, exatamente porque isso é muito importante. A modulação da nossa voz, a pausa, o ritmo, o volume, a ênfase que a gente dá, tudo isso tem motivo. Se eu digito uma frase de 5 linhas para você e você não tem exercícios de respiração, você não tem técnica de oratória, você vai perder o ar no meio da frase. E aí você vai fazer o que a gente vê esse pessoal amador fazendo direto, que é horroroso. Entrega na hora que não está sabendo o que está acontecendo ali. Não sabe nem o que está lendo, na verdade. Ou aquela pessoa que fica com um TP na frente, o teleprompter, e ela fica lendo o que está ali, mas ela está tão angustiada para não perder a palavra, ela mira na Fernanda Montenegro e acerta a pessoa lá que vai ter que comer muito arroz com feijão e treinar muito para chegar na Fernandona, entendeu? Você pode até entregar para o marketing organizar, fazer o design mais estruturado, colocar informações, infográficos, deixar a sua apresentação mais bacana, mais parruda, mais robusta. Mas participe. Se você está começando no processo de comunicação e oratória, guarde esse conselho. Participe do processo de construção do seu material. Às vezes, a pessoa que faz com a melhor das boas vontades, um conhecimento técnico fantástico, não faz essa apresentação por você. Ela sabe tecnicamente como deixar aquilo perfeito, mas o seu raciocínio de ensino está na sua cabeça. E se você não passa com ela ou não pega esse material e estuda em cima dele, há probabilidade é que na hora alguma coisa saia errado. Esse conteúdo de hoje é precioso demais. Eu recomendo que você salve em uma pasta, monta uma pasta aí no seu computador, ou no seu celular, no seu tablet, né? Como apresentações, estudo do OP, alguma coisa assim para você guardar os aulões do POP, tá bom? Clica aqui no link do Oratória de Performance, confira as condições de pagamento. O treinamento está completíssimo. Quem já está fazendo está trazendo retornos maravilhosos. Eu fico até emocionada na hora de falar, porque foram quase 2 anos de trabalho para esse curso ficar pronto. Eu produzi esse curso de ponta a ponta. Eu estou entregando para vocês com muito amor, porque eu sei o que é estar na pele de uma pessoa que quer melhorar e que precisa melhorar, mas tem alguma coisa que tá na trava. Eu sei o que é isso. Então, o treinamento inteiro está preparado para vocês de uma forma que vocês apliquem. Como eu sempre faço com você aqui no Aulão do Pop, a área de comentários é uma área para que você faça as suas perguntas, coloque os pontos que você gostaria
e sugestões de pautas também para os nossos próximos vídeos, tá bom? Vamos prestigiar aqui o Doc no Pod e euzinha lá com a Veca, temas muito, muito importantes. Esse tema da ansiedade eu vou fracionar e vou trazer para cá, porque tem dicas maravilhosas, algumas delas, inclusive, estão no Oratório de Performance também. O QR Code para você fazer sua matrícula está aqui e o link direto para você clicar e ir para a página e fazer a sua matrícula, já começar com a gente aqui embaixo no box de descrição do vídeo. A gente se vê no próximo, tá bom? Beijão, tchau!